Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósitos. Eu sou a Verusa Anjos, estou aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Para começar, curta esse vídeo, comenta, compartilha. A gente está aqui com uma convidada super especial. E para a gente começar, daqui a pouco, o nosso bate-papo, eu vou para um breve comercial e já volto. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Eu estou aqui com uma convidada super especial, Mariana Fontenelle, né? O nome chique dela, gente. Eu vou bater um papo com a Mari, né? Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vê. A Mariana era uma jovem, né? Uma jovem cristã. Conheço há algum tempo e sei daquilo que ela tem, né? Na caminhada dela com Deus. E assim como eu, um dia era uma jovem, estava falando para ela, já não sou mais tão jovem quanto antes, mas eu sei daquilo que é a caminhada, os desafios que a gente como cristã e nessa idade vivencia, né? Então eu trouxe a Mari para bater esse papo, para te inspirar. Eu sei que ela é uma menina de fé, uma menina que viveu super experiências com Deus e a gente está aqui nesse bate-papo. Então, para a gente começar, Mari, eu queria que você começasse contando como foi o seu processo de conversão, né? Hoje você tem 19 anos, Isso. né? Jovem, muito jovem, mas eu sei que você se converteu muito mais jovem do que isso, né? Então, conta pra gente como é que aconteceu, como foi esse processo de conversão. Bom, hoje fazem 11 anos que eu me converti. Hoje? Não, hoje não, né? Mas atualmente. Ah, tá. Pensei que era hoje, exatamente. Quer dizer, nossa. Atualmente, fazem 11 anos que eu me converti. Eu venho de uma família católica, né? Todo mundo era católico, então eu sempre falo que eu conhecia Deus só de ouvir falar, era o Deus bem distante, não era o meu Deus, né? Eu fui batizada com 7 anos, um ano antes de eu me converter e encontrar Jesus. Mas a minha batizada na católica, batizada né? na católica. Mas a minha conversão foi algo muito natural, porque foi eu e Jesus, não teve terceiros, né? Eu falo, geralmente as pessoas dizem, eu conheci o Deus da minha mãe, eu conheci o Deus do meu pai, mas eu conheci o Jesus dono do meu coração logo de cara. Glória a Deus. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, a minha mãe estava passando por um momento muito difícil em relação à saúde do meu avô. Ela fez uma oração e uma amiga nos convidou para ir numa célula, né? E a minha mãe nem fazia ideia do que era aquilo, de que igreja era, e nós fomos. Aí cheguei lá, eles me direcionaram para uma salinha, o Kids, né? E lá no Kids, a professora começou a me mostrar um livrinho com várias imagens de Jesus, com várias fotinhos lá, e ela me deu um cadeado no início, um cadeado vermelho fechado. E aí ela falou pra mim assim, Mari, Jesus ele está à porta dos nossos corações, do coração de todos nós. E ele sempre bate à porta do nosso coração. E é reservado só nós abrir essa porta. Você quer abrir essa porta para Jesus? Aí ela falou pra mim, se você quiser abrir a porta, é só você... E me deu a chave do cadeado. É só você destrancar o cadeado e abrir o seu coração para Jesus. E aí eu fui lá e abri, destranquei o cadeado. E toda vez que eu conto essa passagem da minha vida, eu vejo como se meu coração estivesse em chamas e Jesus chegando. Glória a Deus. Então, a minha conversão começou aí. Eu entrei... Você tinha 8 anos? 8 anos. Eu entrei no carro com a minha mãe, aí assim que terminou tudo, e ela falou assim, Mari, e aí, como que foi? Aí eu comecei a chorar. Aí a minha mãe entrou em desespero e falou, Mariana, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Falei, mãe, eu recebi um amor tão grande. Na época era a pastora Rosa e a Ângela, né? Eu falei, mãe, a pastora e a Ângela me deram tanto amor, só que através delas eu conheci o amor de Jesus ali. E desde então, nunca mais eu consegui viver longe, separado desse amor. Foi assim, né, o início de tudo. Ele é incrível, né? E eu acho bem legal, assim, pontuar sobre essa questão que você falou, que é uma criança, gente, de 8 anos encontrando ao Senhor. E às vezes, né, eu quero falar aqui principalmente com pais, com tios, né, avós, que às vezes desprezam, né, o ensinamento da palavra para crianças. Acho que a criança não entende. Eu tenho 2. E eu sei o quanto as crianças realmente entendem, né? Eu sei o quanto as crianças têm sede. Eu falo principalmente, a minha filha mais velha tem 5 anos, né? Você conhece a Alice? Nossa, a Alice tem muita sede de Deus, muita sede da palavra. As coisas que a gente fala para ela quer descobrir, ela quer conhecer mais, ela ouve uma história, ela grava, enfim.
Então, eu quero estimular você que está em casa assistindo a gente, você que acha que às vezes seu filho não está entendendo, seu sobrinho, ou seja, seu neto não está entendendo, eu te garanto que ele está entendendo e está sendo inserido do Senhor na vida dele. Então, não despreze isso, né? A Não. Mari é prova viva disso, né? Com 8 anos, aceitou a Jesus e está aqui. 11 anos depois, vivendo essa caminhada, né? Sim, eu aceitei com 8 e logo em seguida eu escolhi me batizar. Minha mãe e minha avó se batizaram primeiro, né, foram batizadas primeiro. E aí logo no batismo delas, Jesus tocou meu coração e eu falei, eu também quero isso. Mas eu não sabia direito e aí eu fui sendo discipulada, né, pela pastora. E aí, quando meu avô e meu pai foram se batizar, alguns meses depois, eu não tinha planejado nada, mas no dia eu olhei e eu falei, eu quero ser batizada. E aí eu falei pra pastora, minha mãe falou, e aí a pastora chegou na minha mãe e falou assim, Rose, a Mariana, ela já tem entendimento. Ela já entende que ela está escolhendo a Cristo e renunciando. Então eu vou permitir, é muito nova, mas eu vou permitir, porque naquela época a gente tinha uma idade de 13 anos mais ou menos, pra se batizar. E aí ali foi um marco, foi onde eu me batizei. E aí, Mari, e aí, quando você se batizou, quando você começou a viver essa caminhada com o Senhor, como foi isso, né? O que é que você se recorda desses momentos vivenciados ali na sua infância? Foi assim, foi a base de tudo, foi o início de tudo. Eu tive uma experiência logo aos meus 15 anos, que foi onde Jesus me deu uma resposta para muita coisa, né? Eu fui sendo discipulada e ensinada sobre assim, assuntos muito pesados, ainda muito nova, e eu não tinha noção daquilo, mas eu já estava sendo totalmente formada, assim, moldada, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, eu parei e falei assim, Senhor, mas eu não sabia de tantos os pecados, eu não conhecia tudo isso que hoje eu conheço. Aí eu parei e falei, será que eu vou ter que me batizar de novo? E aí o próprio Espírito Santo testificou, né, testemunhou no meu coração de que não. Ele falou pra mim, não, Mari, eu permiti que você se batizasse naquela época pra hoje você viver o que eu tenho pra você. Então, aquela época, o meu batismo e depois de tudo aquilo, foi uma preparação. Então, o que eu me recordo são de todos os ensinamentos da minha pastora. Eu recordo que eu era uma criança que eu tinha muita fome e muita sede. Então, eu poderia estar tanto no Kids quanto no culto mesmo dos adultos, né? Eu tava ali, eu tava aprendendo, absorvendo tudo, tudo, tudo. Eu queria ser batizada no Espírito Santo, eu via as crianças caindo, falando em língua, e eu falava, Senhor, eu também quero. E foi assim. E você recorda, óbvio que se recorda, né? Como foi? Você acabou de tocar no assunto do batismo do Espírito Santo. Como aconteceu, quando e como foi a sua experiência ali? Meu batismo com o Espírito Santo, eu falo que é engraçado porque foram muitos anos depois. Naquela época, com até uns 10 anos, né? Eu ficava vendo as crianças sendo batizadas, os encontros que a gente tinha de crianças, os encontros kids, né? Minha prima foi batizada e eu falava, e eu, Senhor? Mas o meu batismo foi com 16 anos. Eu tive um problema na coluna, né? Tive uma hérnia de disco e naquela época me impossibilitou de fazer tudo que eu fazia. Eu tinha uma vida bem regrada e aí eu falei assim, Senhor, e agora? E aí naquela época eu comecei a buscar, todo mundo falava que existia um Deus que cura. E eu falei, eu quero conhecer esse Jeová Rafá. E aí eu fui atrás, e eu comecei a me dedicar e fiz como o Paulo falou, pra gente perseguir, né? Então eu persegui, eu tava aqui no Legacy, no início do Legacy aqui na Lagoinha, e eu já tinha ido numa outra igreja e tinha sentido muito forte a presença do Senhor, e eu ia lá direto, e aí um dia o Senhor falou assim pra mim, não é aqui o seu lugar, eu não te plantei como igreja aqui, eu te plantei na Lagoinha, volta pra lá. E aí eu falei, Senhor, me perdoe, então eu tô voltando. E aí quando eu voltei, acho que uma semana depois dessa palavra que o Senhor me ordenou, eu tava aqui no culto do Legacy, e aí vieram umas 3 pessoas orar por mim, né? E aí eu fui batizada no Espírito Santo. Eu saí falando em línguas, eu caí, a presença de Deus foi tão grande, eu não resisti a ficar em pé. Meu corpo, ele foi inteiramente incendiado e eu saí falando em línguas. Quando terminou o culto, eu liguei pra minha mãe, eu não sabia se eu falava em línguas, se eu falava normal. Foi maravilhoso, maravilhoso. Imagina, é surreal, realmente. E aí você falou uma coisa muito interessante pra gente pontuar, né? Sobre a questão da obediência, né? Porque tem muita gente querendo viver coisas com Deus, mas que quer que Deus, ele faça do jeito que a pessoa quer, né? E aí, como você falou, né? Deus falou pra você, volta. Deus falou pra você, volta pra cá, né? Pra lá, porque esse não é o lugar que eu te plantei, né? Então, você foi obediente em sair realmente, né? Ainda que você, tipo, naquele momento você quisesse estar, né, em outro local, você foi obediente e você teve a sua oração ali atendida, né? Daquilo que você queria experimentar, Sim. que era o batismo, né?
É óbvio que a obediência ela é independente de Deus responder ou não, né? A gente tem que ser obediente, Sim. independente. Mas a gente vê aqui o fruto disso, né? Do fruto da É. obediência. Quando você obedeceu, uma semana depois você teve a resposta de uma oração que você orava desde criança. Sim, exatamente. A obediência, ela é a base na minha vida hoje e para tudo, porque eu já tive oportunidades de ser desobediente e o Espírito Santo mesmo me alertou e eu vi quantos frutos se gera a partir da obediência, né? A minha faculdade é um testemunho, a minha profissão é um testemunho de obediência, de entrega. Quando eu decidi o que eu queria fazer da minha vida ainda muito nova, eu comecei ali, não perguntei nada para Deus, né? Comecei fazendo um técnico. E aí, assim que eu terminei esse técnico, que era a época de iniciar a faculdade, eu parei e falei, não, eu tenho que ser obediente a Deus. Então, eu tenho que falar, tenho que perguntar se Ele quer isso pra minha vida. Com muita dor no coração, porque eu queria fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu perguntei, né? Eu entreguei. Eu não sei se eu já te contei esse testemunho da faculdade. Não lembro detalhes, não. Mas eu fiz uma oração no meu secreto, né? Eu fechei a porta do meu quarto e falei com o Senhor. Falei, Senhor, é isso que eu quero, é essa faculdade que eu quero entrar, é essa profissão que eu quero ter na minha vida. Mas se não for da tua vontade, eu te entrego. Se o Senhor não quiser que eu faça nessa faculdade, eu te entrego. Se o Senhor não quiser que eu faça essa profissão, eu também te entrego. Mas me dá uma direção, me dá um norte, me fala o que o Senhor quer que eu faça. Mas assim, com uma dor no coração, eu não queria fazer aquela oração. Eu tava fazendo por obediência, porque querer mesmo, não. Eu queria fazer da minha vontade, eu queria... Não tinha outra hipótese de, não, pode não ser isso. Eu não queria ouvir isso, pode não ser isso que eu tenho pra você. Mas eu fiz e eu entreguei. E quando chegou na época de eu fazer a matrícula, tudo, abriu a vaga na faculdade pra todo mundo, menos pra mim. E eu não tinha ouvido nada, Deus não tinha falado nada, eu entreguei Deus e o silêncio, né, pra mim. E aí passou um tempo e eu falava, meu Deus, não tem, eu chorava, me lamentava. E aí, quando eu tava trabalhando com a minha mãe, o Espírito Santo tava lá trabalhando, o Espírito Santo me lembrou de um versículo. Ele falou assim, pode mamãe que ainda extremamente esquecer de um filho, mas eu todavia não me esquecerei de ti. E aí ele começou a me trazer à mente os jejuns, as orações, as entregas que eu tinha feito, essa oração, e acalmou meu coração. Mas aí se passaram um tempo, nada. Se passou não um tempo, nada. E eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas ali quieta, e aí um dia o Espírito Santo falou assim pra mim, eu dormi, tive um sonho. E nesse sonho, Deus me chamava por engenheira, e que é o que eu faço hoje, né? É o que eu curso hoje, engenharia civil. E aí ele falava pra mim, engenheira. E aí eu acordei com aquilo e ficou um versículo na minha cabeça o dia inteiro, que era Isaías. E aí eu fui ler esse versículo. Quando eu li, no final estava escrito assim, o Senhor dos Exércitos. Aí parece que caiu um rolo na minha frente. Foi quando o Senhor falou assim, eu te chamo para ser engenheira do meu exército. E aí, logo depois disso, eu recebi palavras falando que o Senhor estava cuidando, né, da minha profissão, do meu trabalho. E as portas se abriram. Uma semana depois, eu ganhei a bolsa na faculdade de engenharia que eu queria, da forma que eu pedi para o Senhor, da forma que eu entreguei para Ele. Então, foi uma obediência que gerou frutos, né? E está gerando, porque tá aí. Sim, a obediência ela sempre gera frutos, né? E uma coisa que você falou que é muito importante é sobre a questão de como você entrega. Porque às vezes a pessoa tem essa coisa assim, mas eu quero muito. E não tem problema nenhum em querer, o erro não tá no querer. Não. A questão é você querer acima da vontade de Deus. E é nisso aqui que você realmente se coloca na condição de que eu realmente quero viver para Deus, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm essa questão de dizer assim, eu quero viver para Deus, mas na hora de entregar, ela não quer entregar. Então, que viver para Deus é esse, né? Você está colocando sempre outra coisa acima de Deus. O papo tá muito bom, Mari. A gente vai para um breve comercial, gente, a gente já volta. Fica aí. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado.
com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha esse vídeo. Eu quero aproveitar aqui e falar do meu patrocinador, a ppn.group. Se você quer ali um buffet de qualidade, com uma equipe excelente, vai lá nas redes sociais deles e entre em contato pelo direct. Eu tenho certeza que será muito bem atendido, com uma qualidade tremenda. Gente, vamos voltar aqui para esse papo. A gente estava falando sobre essa questão da vontade, né, Mari? De não colocar acima de Deus, né, e que não tem problema nenhum em você chegar. Às vezes as pessoas, eu percebo que as pessoas têm receio de falar com Deus, né? Não sabe como é que fala, mas é você falar como tá falando aqui comigo, né? Como a Mari tá falando aqui comigo e eu que tô falando com a Mari. É realmente uma verdade colocada, né? Então você não precisa chegar para Deus com farsas, porque Ele conhece seu coração. Exatamente. Você pode estar falando com uma coisa com a boca, tanto que a palavra do Senhor fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Então, não adianta você falar palavras bonitas para Deus, sendo que aquilo não é a sua verdade. Então, você pode chegar como você chegou para Deus e dizer, eu não quero. Eu não tô querendo te entregar isso aqui, não. Tô querendo que seja a minha vontade, mas tô aqui me submetendo, né? Eu acho que entra num ponto de confiar. Que Deus, ele sabe de todas as coisas e Ele sabe e Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz, eu bem sei os pensamentos que tenho o vosso respeito, pensamentos de paz, para que tenha, e não de mal, para que tenha o fim que desejas. Né? Então, assim, eu acho que eu entendo que a minha formação ainda muito nova, né, esse discipulado muito novo, me trouxe uma fé que realmente não é mérito meu, né, é dom de Deus, mas me moldou numa forma que eu não sei explicar hoje. Eu tenho dentro de mim essa convicção de que eu sei que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o meu Senhor, Ele vai me dar o que for melhor. Então, ainda que eu queira muito, eu prefiro entregar para Ele e Ele fazer o que for melhor, né, porque Ele sempre me instrui, sempre. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que, até o que eu tenho falado assim, com algumas pessoas, acho que muitas das coisas que seguram essa convicção é você conhecer o caráter de Deus. As pessoas se relacionam muitas vezes com Deus sem conhecer o caráter dele, ou seja, sem conhecer, que eu digo, de ter a convicção de quem Deus é. Sim. Deus é aquele que não muda, que não mente, Deus é aquele que tem o melhor para você. Então, quando você se relaciona com esse Deus, com essa consciência do caráter de Deus, você consegue entregar, você consegue renunciar, você consegue abrir mão, porque você sabe quem Ele é. É a mesma coisa, você sabe quem é a sua mãe. Então tem coisas que você vai dizer assim, não, se foi minha mãe me falar isso, acabou, minha mãe vai fazer. É verdade. É a mesma coisa. Então, às vezes, as pessoas se relacionam com Deus sem, de fato, conhecer o caráter dele. Então, elas vão e aí, com qualquer situação que acontece, ela fala, e se Deus não fizer? Aí elas voltam atrás, né? E se não for melhor? Porque ela não conhece quem Deus é, né? A gente compara Deus a uma pessoa, né? Porque você fala, o homem ele mente, o homem me engana, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, exatamente. É isso. Às vezes a gente coloca Deus numa caixinha e traz Ele como se Ele fosse nosso colega apenas. Não, mas Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas, né? Então, quer se relacionar com Deus pela alma, né? Exatamente. E a gente se relaciona com Deus pelo Espírito. Então, porque eu acordei hoje e eu não tô bem, eu acho que Deus também acordou e não tá bem, né? Primeiro que ele nem dormiu, né? Pra começar, né? Que ele nem dorme. Mas as pessoas têm essa, né? Dificuldade, eu acho que acredito nisso, né? Dificuldade de entregar porque não conhece o caráter dele, né? É verdade. Eu queria que você contasse também aí essa história que você teve com uma pessoa na sua infância, que você orou, né, ainda criança. Tem a ver com o meu chamado, né? Eu, ainda criança, nós fomos visitar uma igreja, eu tinha acho que por volta de uns 10 anos, mais ou menos.
E aí a gente chegou lá, eu fui pro Kids, eu adoro conversar, e então desde pequena nunca tive problema com me relacionar tanto com pessoas mais velhas quanto com as crianças, né? E aí lá a gente recebeu a palavra, ouviu tudo, e no final um rapaz lá que tava dando a palavra pra gente, ele falou que tinha uma pessoa que estava muito doente e que precisava de oração. Se alguém se voluntariava para orar pela pessoa, né, pela mulher. Não tava ali no meu recinto, no meu habitat natural, fiquei quietinha, né? Aí esperei, ninguém se movimentou. Eu falei, eu vou então, não tem problema, né? E aí eu falei assim, eu oro. Aí ele falou, amém, então vem. Aí me colocou lá no meio, eu orei. Eu não faço a mínima do que eu tenho orado, não lembro. Não tinha noção, assim, dos dons de cura, não tinha noção de nada. E aí orei com fé, declarei e fomos embora. Nós voltamos, eu creio que umas 2 semanas depois, ou uma semana, não me lembro bem. Mas eu sei que quando eu, minha mãe e minha avó, nós pisamos na igreja, veio uma pessoa ao nosso encontro e falou, eu quero dar um testemunho para vocês. Tinha meses que nós estávamos orando por uma mulher assim, e não tinha cura. Mas a Mariana orou por ela e nós ligamos logo em seguida e ela falou pra gente que ela estava curada. Glória a Deus. E ela tinha um câncer. E ela Glória foi a Deus. curada, né? Eles acompanharam ela durante a semana, tudo, e logo depois da oração ela recebeu a cura. Então aquele foi o primeiro marco na minha vida de experiências, assim, sobrenaturais mesmo, e de cura. E aí depois veio o dom, né? E de dar consciência, né, de que existia isso, né, Sim, do chamado, todas as coisas. Acho que foi um despertar de Foi. Deus, assim, para que você já entendesse que você tinha sido criada para, né, todos nós somos criados para coisas específicas, né, chamados específicos. Eu acho que ele também deu uma luz para que você entendesse que tinha algo nesse sentido. Aquilo que eu digo, quando criança ainda, Deus me moldou muito. Ele me pegou e ele me fez ter experiências para que hoje eu tenha certeza de que ele é dessa forma e ele vai agir comigo. Ele já me ensinou lá atrás como ele faria, né, em alguns Sim. pontos. Então, essa experiência específica foi muito bom porque quando eu estive mais velha, adolescente, que eu tive outras experiências dessa mesma forma, eu já sabia que Deus estava agindo e eu falava, Senhor, então eu vou fazer. Se tá mandando, eu já tô indo já. É diferente, né, quando você tem essa experiência já e que você se abre realmente, né, porque muitas vezes as pessoas têm experiência, mas elas ainda ficam com receio, né. E eu vejo que você se lançou realmente pra, tipo, vou viver aquilo que Deus, ele tem pra minha vida, né. Sim. E eu queria, Mari, que você trouxesse essa questão da juventude, como eu falei, né. O jovem hoje, né, vivendo, eu já tive a sua idade, já servi ao Senhor também nessa idade, vivi muitas experiências com Deus e realmente é uma coisa que eu sempre falo. E eu sempre falo pra você, assim, que eu me vejo muitas vezes em você, né, pelo amor, pelo desejo de viver pra Deus e tal. E é uma coisa que eu indico pra qualquer jovem que hoje tá aí assistindo em casa, que ainda tá, sei lá, meio cá, né, meio lá, buscando assim, será que eu... Não, mas se firme nos caminhos do Senhor, busca o Senhor, é a melhor escolha que você pode ter na sua vida. Tô aqui hoje depois, né, casada com 2 filhas e tendo a convicção de que eu fiz a escolha certa lá atrás, que foi gastar minha vida na presença do Senhor. Então, minha juventude. Então, que se você está em casa ainda com essa dúvida, tira essa dúvida do seu coração, se lance nos caminhos do Senhor. A Mariana está aqui também como testemunha disso, né, desde os 8 anos servindo ao Senhor. E eu queria que você trouxesse isso, né, porque hoje a sociedade está ainda muito mais diferente ainda do que o tempo que eu já era jovem, né. E eu queria que você trouxesse isso, né, como é esse desafio de ser jovem cristã hoje nos dias atuais, né? Sabe, Vê, a juventude hoje, ela pensa o seguinte, Deus é bom, mas viver com Ele é não viver para eles. Para eles, assim, eu quero servir a Deus, mas eu sei que se eu for e me entregar, eu vou deixar de viver tantas coisas. E por ouvir tantas vezes essa frase, eu sempre digo, gente, vocês não estão vivendo. Vocês vão começar a viver quando vocês entregarem a vida para o Senhor. Então, eu acho que o maior desafio hoje é trazer a consciência para os jovens de que o viver é Cristo. É isso. Ponto, acabou. Mas, assim, vivendo, né, no meio dos jovens ali, dessa juventude bem caótica num ponto, eu penso assim que o mais difícil dentro do meu coração é olhar para aquelas pessoas e querer que todo mundo aceite Jesus de uma vez. Esse é o mais difícil, mas é claro que eu enfrento vários desafios, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Mas o diabo, ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. Então, ele sempre vai te tentar. Mas eu tava conversando até com a minha mãe esses dias sobre o pecado.
o pecado ele afasta o homem de Deus. Mas quando a gente entende que toda vez que nós pecamos, nós já estávamos um pouco afastados, a gente traz aquela consciência de nos render aos pés de Jesus e falar, Senhor, se eu realmente pequei é porque eu não estava olhando para o Senhor direito, então me ajuda, e se voltar para Deus, né? Então, a dificuldade hoje é essa. Os jovens ainda que querem servir a Deus, que vêm para a igreja, que entrega, que tenta fazer, quando ele peca, ele não entende isso de voltar para os pés de Deus, mas ele se afasta. Então, essa é a parte mais complicada hoje, eu acho, sabe, para a juventude, de entender isso, de se entregar realmente e de sempre entender que nós somos pecadores o tempo todo. O que facilita a minha jornada hoje é entender que eu sou pobre pecadora e que eu preciso de Jesus em tudo. O tempo inteiro, né? A gente tem necessidade dele realmente o tempo inteiro, né? De buscar a cada dia mais, viver realmente em santidade, ser aperfeiçoado no caráter dele. É uma jornada, né? Sim. E a gente não pode desistir. Não. Né? Gente, tá muito bom esse papo aqui. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Tá muito bom aqui esse papo com a Mariana. A gente vai voltar aqui. A gente estava falando sobre essa questão dos jovens, né, Mari? Como é hoje, né, nos dias de hoje, ser cristã e vivenciar isso, ver a realidade de outros jovens no mundo, né? Eu acredito até na questão da faculdade, né? Que você vivencia. Ou até mesmo na igreja, que às vezes você vê pessoas ali vivendo dentro da igreja, mas que você percebe que ainda tem um coração preso, né, às coisas do mundo. Você tem alguma coisa para pontuar em relação a isso ainda? Eu acho que é trazer a consciência para os jovens de que Satanás ele nunca vai querer que você se una ao corpo de Cristo. Nunca. Então, dentro da igreja mesmo, nós temos que entender que lá é um hospital. Todo mundo que está ali está precisando crescer, entender, deixar Deus agir mais. Então, o que acontece? O jovem ele se frustra muito com liderança, se frustra muito com as pessoas, porque geralmente, quando a gente ainda é imaturo, tanto na fé quanto, né, na idade, a gente não olha diretamente para o Senhor, a gente sempre olha para as pessoas do lado, se baseia. Eu ouvi isso comigo uma época, mas como Jesus já tinha me dado, né, uma base lá atrás, eu voltei os meus olhos para Cristo e falei, não, o homem é falho mesmo. Mas é isso, então dentro da igreja, o jovem ele sempre tende a ficar separado. Dentro do mundo é muito fácil você fazer amizade, é muito fácil você ter um grupo, mas dentro da igreja é difícil você ter um grupo de amizade. Dentro da igreja não é fácil, porque Satanás ele sabe que se ele deixar, vocês vão ser bem mais fortes, todos nós seremos bem mais fortes. Mas é isso, é bater nessa tecla de que o corpo de Cristo, ele é em unidade, ele é a força e acabou. Então, sempre se envolver com a igreja, servir na igreja é muito importante, porque você começa a desenvolver uma cultura de servir dentro de você, surreal, e eu acho que é isso. É importante mesmo.
Mari, eu conheço ali, né, essa questão. Conheço você, então eu conheço ali o seu chamado e tal, já sei qual é o seu chamado. Mas eu queria que você contasse para as pessoas como é que você descobriu, como é que você descobriu esse seu chamado e, na verdade, como é que Deus confirmou, né? Eu tava no dia que Deus confirmou ali essa questão, a gente tava de um papo antes no caminho. Sim. Mas eu queria que você falasse primeiro como foram suas primeiras experiências até chegar aquele dia, assim, que é bem recente, né? Foi ano passado isso. Assim, o meu chamado eu comecei a descobrir ele, né, o meu chamado, os dons, com 16 para 17 anos, né, um pouco antes do problema na coluna. Eu tenho um sítio em Cabreúva e nós fomos lá, né, fazer uma campanha de oração, eu e minha mãe, uma igrejinha aqui, um pastor amigo nosso lá. E aí, nessa campanha de oração, eram 12 dias para os 12 meses do ano. E aí, nessa campanha, cada pastor, cada pregador que vinha era de uma igreja diferente. E aí foi onde começou. Nós começamos uma oração em casa, uma amiga nossa foi orar por nós, e aí Deus começou a revelar, trouxe várias coisas que eu nunca tinha ouvido. E aí, dentro dessa campanha, nos 12 dias de oração, cada pregador diferente que veio me entregou a mesma palavra, né? Me entregou o mesmo chamado, me disse que Deus tinha as nações para mim por herança e que eu ia pisar nas nações, e ele me deu todos. Tinha dias que eu falava, esse não vai falar comigo, esse, glória a Deus, o cara tava indo embora, ele parava, tirava a Bíblia do braço e entregava para mim, e eu falava, Senhor, o que eu faço com isso? E aí, eu me apeguei demais a essa palavra, é algo assim que ninguém tira de mim jamais, é uma verdade que tá enraizada em mim. Aí, ano passado, né, na conferência de mulheres aqui da Lagoinha, nós estávamos no carro. Inclusive, a gente pode contar que isso, né? Sim, se der tempo a gente conta, né? Porque nós estávamos dentro do carro e aí a Verusa falou assim pra mim, Mari, você já sabe qual que é o chamado, o que Deus tem pra você? Ele já te falou? Você tem dom profético, o seu chamado é evangelístico? Como que é o negócio? Você já sabe? É pastoral? Aí eu falei, toda vez que eu falo com Deus assim, ele pega e fala, você tá confiando, então peraí. E aí eu falei assim, eu não sei, mas Deus fala as claras comigo e quando ele falar pra mim, eu te respondo. Mal sabia eu, né, Vê? E aí nós fomos lá, nós estávamos na conferência, assistimos todos os cultos, tranquilo. E aí teve um momento de oração. Isso a gente tava no caminho, tá, gente? A gente tava no caminho, no carro, indo para a conferência. Exatamente. E a gente teve esse papo. Foi uma loucura ali naquele Uber, né? Mas aí nós tivemos esse papo dentro do carro, e aí chegou, o culto passou, tranquilo. E aí teve um momento de oração. E aí nós fomos lá, né? A gente desceu. E aí, a hora que a gente desceu, veio uma pastora orar por mim. Eu tava lá já em prantos, né? Chorando, Senhor. E aí, na hora que ela colocou a mão em mim, a primeira coisa que ela falou foi, o Senhor te chama por profeta. E aí, ali eu já sabia, né, que era a resposta da... A gente tinha falado, na verdade, a gente tinha falado no carro exatamente isso, né? A gente tinha falado, era profeta, evangelístico, que vocês tinham alguma coisa dessa questão da cura e tal também, né? E a gente falou sobre essa questão, assim, da dúvida. Mas aí chegou lá, Deus confirmou exatamente, né? Tipo, é profeta realmente. Eu, aos 16, 17 anos, eu recebi um chamado ali missionário, né? Esses pastores, todos eles me entregaram essa palavra de que seria uma missão, né? Seria missionário para levar a palavra do Senhor. Só que eu não sabia a diferença entre dom, chamado, não sabia nada disso, então eu me apeguei àquilo. Aí depois Deus me confirmou e aí vocês vieram me discipulando nessa parte, né? De dons. E o meu profético fluiu demais nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos, o profético resumiu a minha vida em tudo. A cura que eu tive na coluna foi através, assim, né, da profecia. Eu tava na igreja e aí o Senhor me usou para levar a cura para uma outra mulher que também estava com câncer, e quando eu fui orar por ela, eu acabei recebendo. Então, o profético flui demais em mim nos últimos anos, quando o Senhor me mostrou mesmo que seria, né? Sim, e quando você se disponibiliza também, né, a ser instrumento, né? Porque, na verdade, todo profeta, ele precisa obedecer. É verdade. Né? Todo profeta, ele precisa obedecer. Então, se você é uma pessoa que recebe, né, você tá aí de casa, você recebe revelações do Senhor, ou seja lá, outros dons que você possua, chamados específicos. Se Deus te falou alguma coisa, você não obedece, uma hora, não é que Deus tirou de você, é que você parou de usar. Então, isso veio se movimentando porque realmente você se disponibilizou a realmente obedecer ao Senhor e a ser usado por isso, né? E a gente estava contando sobre essa questão dos jovens, né? E das loucuras, né? E a gente viveu algo nesse sentido, né? Tava eu, você e sua mãe no Uber, a gente voltando,
Conta um pouquinho pro pessoal como foi isso, né? Ai, Isso foi na ida, a gente viveu isso, né? Uma experiência, a gente orou pelo A rapaz. gente orou pelo rapaz. E aí, na volta, que foi mais marcante, Foi, né? na volta foi extremamente marcante, porque foi um culto, né? Nós não estávamos nem esperando, eu chamei um aplicativo pra gente voltar pra casa naquele dia, e aí a hora que a gente entrou no Uber, não era nem Uber, era um outro aplicativo, o rapaz começou a contar, né, algumas coisas assim, bem por cima, perguntar, e aí a gente começou a Ele falar... ficou perguntando onde a gente tava, né? Onde a Isso. gente tava e tal. Onde a gente tava, o que era, e aí a minha mãe também é do fogo, e já começou a falar, nossa, moça, a gente tá cheio da unção, se você quiser oração, a gente ora também. E aí a gente começou a falar, e foi a hora que você começou a louvar. Não, ele brincou, né? Ele falou assim, vocês querem ir pelo caminho mais longo ou vocês Foi. querem ir pelo pedágio, alguma coisa assim, né? É. Aí não, querem ir pelo pedágio ou vocês querem ir pelo caminho mais longo? Aí a gente falou, pode ir pelo caminho mais longo, pode ir pra onde você quiser. A gente brincou assim com ele. E aí a gente começou nessa questão, aí ele falou que ele era afastado, foi assim, ele Isso. falou que ele era afastado e que ele viajava o Brasil pregando, né? Foi. E estava afastado há 15 anos, né? Foi. Aí você começou a louvar, né? Aí a presença do Senhor já invadiu o carro, nós não estávamos esperando, mas a gente já estava ali imerso, né? Entregue. E aí você começou a louvar e ele começou a falar algumas coisas enquanto a gente louvava. Ele chorou, né? Ele chorou. Ele chorou, assim, o pessoal, quando a gente conta isso, até brinca. Nem por vocês bateram o carro, porque Foi. a gente começou a louvar, né? Foi E ele começou a chorar muito, não parava. Chorou demais, a V cantava, nós cantávamos, minha mãe começou a orar, eu orei, e aí ele falando, e eu me lembro da parte da visão que eu tive, né? Foi. E aí eu trago de alerta, sempre que o Senhor, Deus já te deu uma direção, você sabe qual é o seu chamado, qual é o seu dom, se Deus fala com você, não dê um passo para trás. É melhor você pôr à prova e ver se aquilo ali, a pessoa põe a sua profecia à prova depois, do que você reter aquilo, porque às vezes é só aquilo que a pessoa tá precisando, né? Sim. Deus quer te usar, você tá ali, e aí você retém pra você, não dá. E aí foi o que aconteceu ali, né, no momento. Ele tava falando e Deus me deu uma visão, Deus me mostrava um jovem segurando como se fosse um saco de recolher alguma coisa assim, vermelho. E eu vi esse jovem acompanhando o rapaz, eu não me recordo o nome dele no Uber. Mas eu via esse jovem acompanhando esse rapaz. E era o filho dele, Deus me mostrava que era filho dele. Mas eu fiquei meio assim, né, segurei, e aí ele falou, gente... Você segurou vocês contam só uma parte pra ele, né? Só uma partezinha, né? E aí ele começou a falar do filho, eu falei, não. Quando ele começou a falar, peraí, deixa eu te contar então o que tá acontecendo. Olha, Deus me mostrou assim, ele fala pra você que o seu filho vai voltar, seu filho vai ficar junto com você. Seu filho vai voltar pros caminhos do Senhor, né? E aí o filho dele tinha uma história bem triste e foi muito impactante aquele dia. Foi. Teve tudo, né? Foi marcante, né? Quando ele terminou, a gente parou no carro, realmente ele também começou a chorar de novo, né? Ele Sim. chorou de novo, ele abriu a vida Confessou dele pecado. ali, confessou. Então, assim, foi uma experiência muito marcante, né? Foi. Tanto pra mim, quanto pra você, quanto pra Rose. Foi algo surreal, assim, porque a gente não esperava daquilo, Não. né? Mas Deus tinha preparado. Eu lembro que meu celular descarregou, a gente ia pedir Uber pelo meu celular. Foi, é E a verdade. gente pediu pelo aplicativo que só você tinha no É. celular. E eu lembro claramente que ele falou depois pra gente que ele tava tendo uma crise de ansiedade. É verdade. Quando a gente pediu o Uber, que tocou a corrida, ele tinha acabado de ter uma crise de ansiedade. Foi. Então foi algo muito de Deus, assim, a É. gente ter chegado naquele momento, naquele Uber, ter levado a palavra de Deus, né? Ele era afastado há 15 anos. E foi algo muito marcante pra minha vida, pra sua, né? Pra Rosa, eu tenho certeza. Foi demais. É o testemunho, né? O testemunho vivo, ele edifica a nossa fé demais. Aquilo ali, pra mim, me marcou e me fez continuar, né? No profético ali. Não, depois dessa experiência, eu falei, Senhor, eu não vou reter nada pra mim, eu vou só entregar. Sim, e é essa questão, né? Sobre essa questão dos jovens que a gente tava falando, né? Sobre viver as loucuras de Deus, né? Porque pra você chegar pra um jovem hoje no mundo e dizer que você faz um negócio desse, vou entrar no Uber, vou evangelizar, vou começar a louvar, vou começar a orar, vou começar a pregar. Se ele não for realmente alguém louco por Jesus, ele vai achar que você que é uma louca, Exatamente. né? Na minha faculdade, eu falo que eu sou muito engraçada, né? Porque eu começo a falar e aí eu me recordo que as pessoas não são cristãs, né? Aí eu paro no meio da frase e eu falo assim, não liga não, isso é coisa de doido. É doido, mas eu sou crente, eu sou entregue a Jesus, é um doido legal, você vai ver. E aí eu começo a falar, eu tive um testemunho na faculdade muito legal, de que um colega meu, assim que eu entrei, eu conheci ele e ele fuma, né? Usa o vapor.
E aí, eu olhando pra aquilo e eu, tipo, nunca aprovei, nunca. Sempre que ele perguntava, falava alguma coisa, eu falava, ih, meu. Sempre usei do sarcasmo, assim, brincando, tudo, mas eu sempre desaprovei. E aí, eu olhei pra ele e falei assim, eu vou orar pra Deus tirar isso daí de você, viu? Aí ele olhou pra minha cara e falou, meu Deus, é doida, né? Eu falei, vou orar. E eu orei, e na semana que eu orei, que eu encontrei ele de novo, ele não tinha parado de fumar, tinha Glória a largado. Deus. Tá um processo, né? Mas na semana da oração, ele falou assim, Mari, eu parei. Eu falei, parou? Que legal que você parou. E essa questão, né, Mário, de ser instrumento de Deus onde quer que você esteja, né? Com certeza. De viver isso. Na época da faculdade também, eu vivia muitas experiências nesse sentido, né? De levar Jesus para outras pessoas dentro da faculdade. Então, mesmo sendo jovem, né? E eu na minha turma, eu lembro que tinham muitas pessoas mais velhas do que eu. A minha turma era bem diferente, assim, tinham muitas pessoas mais velhas do que eu. E Deus me usava muito para, tipo, trazer. Eu era mais jovem, assim, mas eu levava a palavra de Deus, né? Eu tenho uma amiga de lá até hoje, uma amiga de muitos anos, ela era mais velha que eu. E ela tem muito, muito carinho pra minha vida, assim. Mas eu construí ali, né? Muitas vezes eu orava por ela, eu falava da palavra para ela, né? Eu aconselhava ela estava meio assim, meio afastada dos caminhos do Senhor, aí ela se firmava e tal. Então, a importância da gente realmente abrir a boca, né? Mesmo sendo Com certeza. jovem, mesmo a pessoa sendo mais velha que a gente. Com certeza. Você tá falando do mais velho, eu lembrei agora de uma experiência que eu tive quando eu tava tirando a carteira de habilitação. Foi uma experiência que me marcou demais, assim, que marcou a minha vida e a vida da minha mãe pro resto da vida. Eu fiz todas as aulas, né, online ali, e aí, se eu não me engano, era a última aula. Tinha uma senhora e ela sempre ela não tinha muita facilidade com a tecnologia, né, então sempre deixava o microfone aberto, alguma coisa, as pessoas reclamando e tudo, mas tudo tranquilo. E eu vi que mudou o ambiente, que ela sempre estava ali assistindo às aulas, mudou. E aí um dia ela deixou o microfone aberto, o professor chamou ela, falou, fulano, está com o microfone aberto. E aí ela falou, professor, me desculpa, ela é senhora mesmo já. Professor, me desculpa, porque eu tô cuidando da minha irmã, ela tá doente e eu tô meio desesperada, começou a chorar. Aí meu coração apertou, né? E eu falei, Senhor, meu Deus, mas tudo tranquilo. E aí, quando ela deixou a câmera ligada, e eu vi que ela tava fazendo o café da tarde ali da irmã. Só que a irmã dela tava com problema nos rins, né? Tava fazendo hemodiálise e tudo. E eu venho desse testemunho, né? Com o meu avô. E aí, por viver aquela vida, né, de uma pessoa muito doente, a gente aprendeu muitas coisas, né, alimentação e tudo. Então, quando eu vi o que ela ia servir pra irmã, meu coração, eu desesperei. Eu falei, Senhor, se ela dar isso pra essa mulher vai morrer, o que eu faço? E aí, ficava na minha alma, se eu não falar pra ela, essa mulher morrer, eu não vou me perdoar nunca. E aí, eu parei, mandei mensagem no chat do professor. Falei, professor, você pode me passar o número, né, da fulana e tudo pra eu conversar com ela? Eu e a minha mãe temos experiência na doença que a irmã dela tá, e eu queria conversar com ela. Aí o professor parou a aula, falou com ela e pediu para que ela me passasse o telefone. Aí na aula ela começou a dar glória lá e me deu o telefone dela. Só que quando eu entrei em contato com ela, eu falei, olha, a minha mãe e eu, nós queríamos te ajudar, né? A gente queria te dar algumas instruções, você aceita e tudo. E aí ela já, uma pessoa bem assim, simples, já se assustou, não quis muito, mas aceitou. Aí eu falei assim, posso te ligar então? Pode. Aí eu liguei. Quando eu liguei... Peraí que a gente vai saber já Tá. o que aconteceu quando você ligou. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. A Mari estava aqui falando sobre essa questão da experiência que ela teve, e aí a mulher ligou e como foi? E aí, quando ela ligou pra mim, a gente começou a falar algumas coisas, e ela, bem, assim, difícil, assim, né, de aceitar, mas aí a gente começou a falar pra ela, olha, nós somos cristãs, nós queremos falar, né, de Deus, Deus é o Deus que cura, e aí a irmã dela aceitou. Quando a irmã dela aceitou aparecer na câmera, ela tava numa situação muito difícil, ela não andava mais, ela tava com uma ferida na perna muito grande, porque ela também é diabética, assim, a função renal tava muito difícil e ela não aceitava fazer hemodiálise. E aí eu falei pra ela, vamos orar então? Posso orar por você? Posso.
pode. Aí a gente orou por videochamada, oramos, Senhor, eu declaro cura em nome de Jesus. E aí, quando nós começamos a orar, assim, o céu desceu realmente, ela desceu mesmo o céu, e aí a irmã dela depois orou por nós, né? E aí ela até falou assim, Mari, quem que é esse Senhor atrás de você? E aí eu falei, não tem ninguém atrás de mim. Aí ela falou assim, porque eu tô vendo o Espírito Santo atrás de você. E eu, glória ao Senhor Jesus. E aí no dia seguinte, nós recebemos uma ligação dela e da irmã dela, que ela voltou a andar, começou a dirigir, voltou a fazer hemodiálise. E ela falou assim pra mim, Maria, eu recebi uma palavra no dia que eu recebi o diagnóstico, de que aquilo ali seria um processo e que a minha cura viria. E eu tenho certeza que você serviu pra dar o start da minha cura. E aí é maravilhoso, né? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Gente, foi muito bom, né, o nosso bate-papo. A gente tá aqui chegando ao fim. Não. Eu quero agradecer a Mariana pela presença dela, por compartilhar daquilo que ela carrega, né? E que eu sou testemunha viva, assim, eu caminho com a Mari. Eu sei que tudo que ela tá falando aqui é verdade, não é história, né? Não é conto. Não. Então, eu sei do testemunho dela, da vida dela, da caminhada dela com Deus. Eu quero te agradecer, Mari, por estar aqui compartilhando. Obrigada, Elvê. Obrigada pela liderança, pelo convite, pelos ensinamentos e pelo discipulado que você nos dá, né? Eu que agradeço. Deixa sua rede social para as pessoas te seguirem. O meu Instagram é mariana.fontenelle2. É só o Insta mesmo que eu uso bastante. Ela vai começar a falar mais lá no Instagram, tá, gente? Ela vai começar. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais também, @verusaanjos. Se você ainda não me segue lá, né? Volta e meia eu compartilho alguma coisa também nessa questão da palavra. Então, se você ainda não me segue, segue lá. Eu quero agradecer a você por estar aqui mais uma vez comigo nessa sexta-feira. E já sabe, né? Sexta-feira que vem, às 16 horas, nós temos um encontro marcado. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna na tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe.